Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Graças a Deus, mais uma noite que o Senhor nos concede, de poder nos reunir para louvar, para bendizer, para adorar aquele que vive para todo sempre. Quero agradecer a oportunidade de estar podendo trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E como foi cantado o primeiro hino nesta noite, Mestre, gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Vamos fazer a leitura? Uma passagem bem conhecida. Jesus apazigua a tempestade. Não importa a tempestade que nós estejamos, Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os irmãos podeis assentar. Passagem linda, irmãos. Passagem bem conhecida da palavra de Deus. Se nós olharmos no versículo 18, Jesus ele vê uma multidão em volta dele e ele ordena aos discípulos passarem para a outra banda. Nisso chega uma pessoa, um escriba, e fala assim: Mestre, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Eu vou te seguir. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava falando: se quer me seguir, pode me seguir, mas não vai ser assim tão tranquilo. Aí chegou outro discípulo e falou assim: Mestre, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meus pais. Ao que Jesus disse: Deixa os mortos sepultar os seus mortos, porém vai tu e vem e me segue. E quando Jesus ele entra no barco com seus discípulos, o escriba acho que não gostou muito da resposta de Jesus, tanto é que ele também não entrou no barco. O outro também não entrou no barco. Finalmente, somente os 12 é que seguiram a Jesus no barco. Jesus ele fala: sigam-me, negue-se a si mesmo, siga-me, toma a sua cruz e siga-me. Não importa o que vai acontecer. A maior privilégio que o homem pode ter é seguir a Cristo. E Jesus ele fala: sigam-me. Aquele que me serve, Jesus ele disse em João 12, 26, siga-me. E onde eu estiver, ali estará meu servo. E aquele que me servir, meu Pai o honrará. Então é um privilégio nós seguirmos a Cristo. E os discípulos entram num barco com Jesus. Só que no meio do mar se levanta uma
não pequena tempestade. Seguir a Cristo não é somente momentos de alegria, aonde você vai andar por lugares tranquilos. Vai vir tempestade, vai vir momentos difíceis. Jesus não disse que a caminhada seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. O problema não são os problemas. O problema é nós não termos Cristo conosco nos problemas. Então a tempestade vem, o problema vem, mas Jesus está lá. Jesus está no barco. Se você está no barco, Jesus está no barco com você. Ele prometeu estar conosco. E as ondas estavam e Jesus estava dormindo. Irmãos, parece que tem momentos de nossas vidas que a tempestade chega de uma maneira tão terrível, e você parece que não vê saída, e Jesus está dormindo. Jesus não se manifesta. Jesus parece que não se importa com a gente, mas Ele continua dizendo na sua palavra: eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. E Jesus está dormindo, os discípulos chegam perto de quem? Chegam a Jesus, e despertam a Jesus, e Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus se levanta, Ele não vai repreender o vento e o mar, Ele vai repreender os discípulos. Por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? A tempestade dentro deles estava maior que a tempestade fora do barco. E é assim que parece que tem momentos de nossa vida que a tempestade lá fora não está pequena, mas a tribulação dentro de nós está muito maior que aquela tempestade lá fora. E Jesus, em vez de acalmar a tempestade, Ele vai acalmar os discípulos. Aleluia! Por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Ele não disse que nós vamos passar para outra banda no versículo 18? Vocês esqueceram? É uma ordem minha. Eu falei que nós vamos passar e eu sou poderoso para cumprir com a minha palavra. Vocês esqueceram, homens de pequena fé? E Jesus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o vento, aquele que criou o mar, aquele que criou as montanhas, aquele que fala para o mar assim: até aqui você vai, viu? Daqui você não passa. Ele chega para o vento que Ele criou, e Ele chega para o mar que Ele criou. Acalma-se, repreende o vento e repreende o mar. E ali naquele mar que estava revolto, estava uma tempestade, passa a ter naquele momento uma bonança. A calmaria chegou, a paz chegou, a paz dentro dos discípulos chegou, e o mar voltou em sua calmaria. Mas eu quero focar nesse último versículo, que é o 27. E aqueles discípulos, eles vão olhar um para o outro ali, os 12, admirados com aquele milagre que Jesus fez. E eles começam a olhar e falar assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? E é tão interessante essa pergunta, irmãos, porque esta pergunta todo ser humano terá que responder um dia. Nós vemos hoje muitas religiões. Algumas religiões vão dizer que Jesus é um espírito iluminado. Outras religiões vão dizer que Jesus é um simples profeta, semelhante a Maomé. Outras religiões vão dizer que Jesus é a primeira criatura de Deus, sendo que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é eterno. Outras religiões vão falar que Jesus é um dos mediadores entre Deus e os homens. Não, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos recorrer a ninguém.
O nosso foco é Jesus. Outras religiões vão dizer que Jesus é um fanático. Outros vão dizer que Jesus é um louco. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que os sábios dos homens. Que os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinal. Mas Paulo fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos. E este Jesus, ele é antes dele e depois dele, ele divide a história no meio. Hoje querem mudar até isso, eles querem mudar antes da era e depois. Querem mudar isso aí agora. Mas Jesus é antes e depois ele divide a história no meio. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai falar que toda criatura terá que confessar. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, Paulo vai falar que ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, se fazendo homem, e achado em figura humana, ele humilhou-se a si mesmo, para morrer morte e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda criatura vai ter que confessar que Cristo é o Senhor. Para quê? Para que Deus seja glorificado no Filho. Então essa pergunta, quem é este? Todos nós vamos ter que responder. Nós vamos recorrer à Bíblia. Nós podemos chegar para Tomé. Tomé, quem é este Tomé? Certa feita, quando Jesus ressuscitou, ele chegou para os discípulos. Estava só 10 discípulos. Judas tinha se enforcado. Tomé não estava naquela reunião. Para você ver a importância de nós nos reunirmos para adorar a Deus. Porque Deus sempre entrega algo para a gente. Quando nós nos reunimos, Deus está entregando algo para cada um de nós essa noite. Por quê? Porque nós estamos reunidos para adorá-lo, para servi-lo e para glorificá-lo. Então, quando Tomé não estava, Jesus se apresenta, os discípulos falam para Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. Não, se eu não ver ele e não tocar nos cravos, eu não vou crer. Passam-se 8 dias, os discípulos reunidos, Tomé estava, aí Jesus se apresenta, Tomé, por que você não creu? E às vezes nós precisamos ver para crer, né? Aí Tomé vai dizer, um escritor ele vai falar que Tomé é o cético mais obstinado, ele legou para nós a mais profunda confissão. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. A maior profunda confissão que Tomé fez. Então quem é este Tomé? Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Se nós perguntássemos para Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, quem é este? Este é o quarto homem da fornalha que nos livrou da fornalha. Ele não nos livrou da fornalha, mas ele estava com nós dentro da fornalha. Ele passeou com nós dentro da fornalha. Se nós perguntássemos para Abraão, Jesus capítulo 8 de João, discutindo com os fariseus, Jesus fala assim, Abraão, o vosso pai, se exultou de ver o meu dia. Aí eles perguntam, mas você não tem 50 anos e viste Abraão? Você está ficando louco. Aí Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Só ele pode dizer isso. Ele é o eu sou. Aleluia. Pedro, certa feita Jesus chega em
Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus quer saber o que nós achamos dele. O que dizem os homens? Um diz que o senhor é Elias, outros vai dizer que o senhor é Jeremias ou um dos profetas. Mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dar uma resposta para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste sangue ou carne que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro. Agora sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus é o Cristo, Ele é a rocha, é a pedra, é o fundamento da igreja, e Ele é o edificador da igreja. Ele disse: eu edificarei. Ele é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja. E Ele é o protetor da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, a igreja tem uma rocha, a igreja tem um protetor, a igreja tem aquele que sustenta ela todos os dias. Se nós perguntássemos para a mulher samaritana, certa vez Jesus, eu até estava conversando com os jovens, Jesus chegou na cidade de Samaria, cansado, ele senta na beira de um poço, e uma mulher chega para pegar água, e Jesus fala para ela assim: me dá um pouquinho de água para beber. E ela retruca: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus diz para ela: mulher, se você me conhecesse, você pediria água para mim, e eu te daria água viva. Mas como que você vai pegar água? O poço é fundo. Por um acaso, você é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu desse poço, e ele bebeu, e o seu gado também bebeu? Repare que no começo ela viu Jesus como um judeu. Depois ela já vê Jesus: o senhor é maior que Jacó? E parece que cresceu um pouco o entendimento dela. Aí Jesus fala assim para ela: falou: aquele que beber desta água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Aí a mulher se interessa: então me dá dessa água para que eu não venha mais beber aqui. Aí Jesus começa a pegar no pezinho dela: então chama teu marido. Fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: tu disseste bem, você não tem marido, e os 5 que você tinha também não eram teus. Nossa, eu estou vendo que o senhor é profeta. Cresceu. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, a gente vai ter melhor a visão de quem Ele é. Estou vendo que o senhor é profeta. Aí ela começa a teologar com Jesus: nossos pais adoraram, e vocês falam que é só em Jerusalém. Aí Jesus já corta: meu pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ela vai falar: eu sei, mas o Cristo que há de vir, Ele vai anunciar tudo isso para nós. Sou eu que falo contigo. E ela sai. E ela vai para Samaria, assustada, apavorada, né? Aquela alegria. Ela fala: encontrei um homem, eu não sei, aquele homem lá, será que ele não é o Cristo? Cresceu o entendimento dela. Cresceu. De judeu, maior que Jacó, para profeta e para o Cristo. Aleluia! O ungido de Deus. Se nós perguntássemos para João Batista: quem é este João Batista? Você que estava tão pertinho dele. Certa feita chegaram para João Batista, e ele fala assim: eu não sou Cristo,
Mas se você não é o Cristo, por que você está batizando? Eu batizo com água, João Batista respondeu. Mas aquele que vem após mim, a qual vocês não conhecem, ele é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno de, abaixando-me, amarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará, não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou apenas uma voz no deserto, mas Ele é a palavra. Eu só apenas falo o que Ele pede, mas Ele é o Logos, a palavra eterna. Aí certa feita, João Batista estava com 2 dos seus discípulos. Jesus chega e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. Essa pergunta foi respondida de 2000 anos atrás, quando Abraão leva Isaac para sacrificar. Isaac pega a lenha, leva nas costas, tudo preparado. Ele pergunta para o pai: pai, está tudo aqui, a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? 2000 anos depois, João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. Que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 2 discípulos seguem para o caminho de Emaús. Eles vão conversando a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém, e Jesus se aproxima deles, já tinha ressuscitado. E Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Os 2 respondem: por um acaso você é peregrino aqui, não sabe de nada do que está acontecendo em Jerusalém? E Jesus, ele vai perguntar: mas qual o assunto? Porque estava tendo tanto assunto ali. Sobre um homem chamado Jesus, um profeta poderoso em obras diante de Deus e dos homens. Nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel. Mas aí hoje, já que faz 3 dias que ele morreu, é verdade que algumas mulheres diz que viu ele, que o túmulo dele está vazio. Mas nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir Israel. Acabou a esperança daqueles 2. Aí Jesus chega para os 2 e fala: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que Moisés e os profetas disseram. Porque não convinha acontecer tudo o que eles disseram. E a Bíblia vai dizer, e começando nesta escritura, Jesus começa a anunciar tudo o que dele estava profetizado no Antigo Testamento. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Palavra eterna, palavra inerrante, palavra viva, palavra eficaz, poderosa para redarguir, para instruir em justiça. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é mais doce que o mel. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela nos consola, ela nos exorta, ela nos repreende. Ela para sempre permanece no céu. Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus escreveram esta palavra. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Só que o tema principal da palavra de Deus é a pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse é o nome de Jesus que é o tema da Bíblia. E eu cheguei a procurar em comentário o que será que Jesus falou para os 2 discípulos do caminho de Emaús. A gente não vai saber com precisão tudo que Jesus poderia ter citado. Isaías 53, Salmo 22 e muitas outras passagens da Bíblia. Mas eu quero, com a graça de Deus,
começar em Gênesis, o que Jesus possa ter falado dele para os discípulos. Em Gênesis, Jesus vai dizer que ele era a semente da mulher. A semente de Satanás feriria o seu calcanhar, mas ele, como semente da mulher, feriria a cabeça da semente da serpente. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal, cujo sangue foi colocado nas vergas das portas, para que o anjo destruidor não matasse os israelitas. E o sangue de Jesus está sobre nossas vidas, para que nós não sejamos mortos. É o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Ali o sangue era colocado para cobrir o pecado, mas Jesus Cristo, o sangue dele, tira o pecado do mundo. Em Números, Jesus, ele é simbolizado como a serpente no deserto, quando eles tomaram as picadas e morriam. Aí Deus fala para Moisés: levanta uma haste, uma serpente de metal, para que todo aquele que olhar para a serpente seria curado da enfermidade. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta que havia de vir. Moisés, ele disse: Deus levantará um profeta no vosso meio, a ele vocês devem ouvir. Em Josué, ele é o príncipe dos exércitos de Deus. Em Juízes, ele é aquele que julga com justiça. Em Ruth, ele é o nosso remidor. Em Samuel, ele é o profeta. Em Reis, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Em Crônicas, aquele que era, que é e que há de vir. Em Esdras, ele é o escriba fiel, a palavra verdadeira e fiel. Em Neemias, aquele que restaura todas as coisas. Ele tem restaurado a família, ele tem restaurado nossas vidas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Esther, é aquele que faz, mesmo nós não chamarmos. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive. Em Salmos 18, ele é o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu confio, a minha cidadela, o meu refúgio, em quem eu amo, em quem eu invoco. Salmo 23, ele é o meu pastor, e nada me faltará, porque ele deitar-me faz em verdes pastos. Ele guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmos 24, levantai-vos, ó vossas cabeças eternas, e levantará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo dele, na sua sombra se descansa. Salmos 42, o salmista vai falar: a minha alma tem sede dele. A minha alma, porque te perturbas, espera nele. Às vezes a nossa alma está perturbada, espera em Deus. Espera nele, que até o vento e o mar lhe obedecem. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro, vem dele, que o vento e o mar lhe obedecem. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é aquele que deve ser lembrado desde a nossa mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os dias maus. Em Cantares, ele é quem a nossa alma se alegra, o amante da nossa alma. Agora se imagine os profetas, meu irmão, fazendo um culto. Pegar Miqueias para dirigir o culto. Miqueias começa a dirigir o culto, 3 hinos. Laís começa a cantar. Miqueias chama Malaquias. Malaquias, quem é este Malaquias? Este é o sol da justiça. Oséias, quem é este Oséias? Este é o marido fiel, perfeito. Zacarias, quem é esse Zacarias? Este é aquele que foi vendido por 30 moedas de prata. Entrou assentado no jumento. Quem é este Abacuque? Aí Abacuque vai chamar Jeová e Giovanni para cantar.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o fruto da oliveira minta, mesmo que venha enfermidade, mesmo que venha problema, mesmo que venha angústia, mesmo que venha tribulação, mesmo que o vento e o mar comece a rodear, todavia, eu louvarei ao Senhor. Na alegria ou na dor nós louvaremos aquele que é digno de ser louvado. Vamos chamar agora para trazer uma palavra o profeta messiânico Isaías. Isaías se levanta, sobe o púlpito, cumprimenta. Ele começa: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ele assentado no alto e sublime trono. O manto cobriu o templo. Acima dele que serafins com 6 asas. 2 eles cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e diziam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora veja o contraste, Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, um de quem os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum. Enquanto no céu os serafins cobriam o rosto ante a sua glória, na terra os homens viravam o rosto pelo repúdio de vê-lo na cruz. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você é sarado hoje, não é por causa de remédio, é porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quem é ele, Isaías? É ele que estende o céu a palmos, que pega a concha do mar com a palma da sua mão, toda a água. É ele que mesmo que uma mãe desampare, ele nunca vai desamparar. Quem é ele, Isaías? Ele é aquele que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Repare que Isaías vai falar: o menino, ele nasceu. Agora o filho, ele foi dado, o filho é eterno. E esse menino que nasceu, ele veio 700 anos depois dessa profecia. Mateus disse que ele era o rei dos judeus. Marcos vai dizer que ele era o servo perfeito. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar o resgate da minha vida para muitos. Lucas vai dizer que ele é o homem perfeito. João vai dizer que ele é o Filho de Deus. Vamos passear em João, capítulo 1. Ele é o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é aquele que deve ser convidado para o seu casamento, para a sua festa que vai trazer alegria. Jesus, no capítulo 3,
Ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, em Números 3, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 4 de João é aquele que concede a água que salta para a vida eterna. Capítulo 5 é aquele que conhece todas as coisas, o paralítico. Jesus chega, sabia que aquele homem estava há 38 anos daquela situação. E Jesus, sabendo disso, ele pergunta: queres ficação? Jesus, ele sabe o que cada um de nós passa. Ele sabe todos os nossos problemas. Talvez você esteja enfrentando problemas. Jesus fala para você nesta noite: quer ficação? Quer ser curado? Quer ser restaurado? Quer ser salvo? Jesus se faz presente. João capítulo 6, a primeira fala de Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja com fome, nunca vai ter fome. E quem segue-me, nunca terá sede. Capítulo 7, Jesus se levanta no último dia da festa e vai falar: aquele que tem sede, não vá a qualquer lugar, venha a mim e beba. Capítulo 8, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Capítulo 9, Jesus, provando ser a luz do mundo, vai curar um cego de nascença. Capítulo 10, Jesus vai falar: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. E no capítulo 10 ele vai falar: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Capítulo 12, episódio com Maria. É interessante que Laís citou hoje aqui, capítulo 10 de Lucas. Maria está aos pés de Jesus para aprender. Capítulo 11 de João, Maria vai aos pés de Jesus para rogar pelo seu irmão Lázaro. E capítulo 12 de João, ela está aos pés de Jesus para adorá-lo. E ela derrama aquele nardo, aquele unguento aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Capítulo 13, Jesus passa a ficar somente com seus discípulos. E aquele que Maria estava aos pés, agora ele se cinge como uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Capítulo 14, Jesus vai dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse, eu teria dito para vocês, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e levarei para vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aí Tomé vai falar: mas nós não sabemos o caminho, nem para onde o Senhor vai. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida, Jesus disse. E ninguém vem ao Pai, não é vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 15 de João, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Nós estamos aqui hoje por causa de Jesus. A sua misericórdia se renovou nesta manhã. Nós respiramos porque Ele nos dá o fôlego de vida. Capítulo 16, ele disse que enviaria o Espírito Santo, que nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Capítulo 17, aquele que intercede pela igreja. Capítulo 18, um episódio lindo, quando ele foi ser preso. Chegou uma multidão para prender Jesus no jardim do Getsemane. Segundo estudiosos, vai falar que tinha cerca de 1000 pessoas para prender Jesus. Eles chegam com archotes, lanternas. E Jesus adianta e pergunta: quem vocês estão buscando? E eles respondem: estamos buscando Jesus o Nazareno. Aí Jesus fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, cai todo mundo de costa para trás. Aí ele pergunta de novo: mas quem vocês estão buscando? Nós estamos buscando a Jesus o Nazareno. Aí eles falam: sou eu. Se vocês querem a mim, deixe esses meus discípulos de fora. Provando que Jesus não foi preso
Porque Judas o traiu. Ele foi preso, ele se entregou por amor. Ele se entregou para morrer por causa dos nossos pecados. Capítulo 19, aquele que foi crucificado e morreu. Acabou a esperança? Não, capítulo 20 ele ressuscita. Por que vocês vão procurar o vivente dentre os mortos? Capítulo 21, aquele que restaurou Pedro, ele pode restaurar cada um de nós. Nós podemos errar muitas das vezes, mas ele fala: venha, apacenta minhas ovelhas, faça a minha obra. Atos dos Apóstolos é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 11, Paulo vai cantar um louvor em gratidão a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis os teus juízos. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em Coríntios, ele é o fundamento da igreja. Paulo vai dizer: ninguém pode pôr outro fundamento do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Gálatas vai dizer que ele é aquele que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Efésios é aquele que é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Filipenses é aquele que vem, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Em Colossenses, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sejam tronos, dominações, principados, coisas invisíveis, coisas visíveis, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Em Tessalonicenses é aquele que vem com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aqueles que morreram nele ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com ele. Ele vem arrebatar a sua igreja. Em Timóteo, Paulo vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele vai falar que nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em Filemão, como Paulo intercedia para Onésimo, que era inútil, depois ele se tornou útil. Jesus Cristo intercede por nós que éramos inúteis. Hoje nós somos úteis, porque ele nos fez assim. Hebreus vai falar da superioridade de Cristo. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Josué. Jesus é maior que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sumos sacerdotes, eles eram homens imperfeitos. Eles realizaram sacrifícios imperfeitos em favor de homens imperfeitos. Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Ele realizou o sacrifício perfeito, o sacrifício de si mesmo, para aperfeiçoar nós que somos imperfeitos. Ele tem maior aliança. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Em Tiago é aquele que concede sabedoria. Em Pedro, ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, ela é eleita e preciosa. Em João remete à eternidade, aquele que era desde o princípio, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Em Judas, ele é aquele que é poderoso
para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Em Apocalipse, João preso na ilha de Patmos, versículo 9, ele vai falar: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, estava na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho de Jesus Cristo e da sua palavra. E eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz atrás de mim que dizia: o que vê, João? Escreve. E envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E a Bíblia vai dizer que João, virando para ver quem falava com ele, ele vê 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais é o mesmo que repreende o vento e o mar, vestidos com uma veste branca, com um cinturão de ouro no peito, o seu cabelo branco como a neve, como a lã branca, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhando como o sol do meio-dia. Na sua destra os anjos, os pastores das igrejas. Os seus pés como um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E da sua boca uma espada aguda de 2 fios. E João, quando vê aquela visão, ele cai aos pés de Jesus como morto. E Jesus põe a mão à sua cabeça e fala: não temas, João. Eu estive morto, mas eis que estou vivo. E vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e tenho as chaves do inferno. Capítulo 5 de Apocalipse. João está no céu, ele olha no meio do trono, um assentado no trono. E na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro enrolado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E não havia ninguém no céu, nem debaixo do céu, que podia abrir aquele livro e nem olhar para ele. E João começa a chorar muito. Aí chega um dos anciãos que estava no céu e fala: João, não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os seus livros e desatar os seus 7 selos. E quando João olha, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro como sido morto, com 7 pontas. Ele é aquele que enxugará todas as nossas lágrimas. É aquele que vem assentado num cavalo branco. Sobre a sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 22, ele vai falar: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. No penúltimo versículo de Apocalipse, João vai falar: ora vem, Senhor Jesus. Ele prometeu que vai vir. Foi falado esta noite aqui. E ele vai vir. Deixe-me trazer algo. Jesus, ele tem 2 naturezas: a divina e a humana. Não se separa mais. Isso se chama união hipostática. Ele é Deus e homem. Sendo Deus, ele se fez homem. E sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Mas imagine comigo, Jesus como homem, ele sentiu fome. Mas como Deus, ele é o pão da vida. Jesus como homem, ele sentiu sede. Mas como Deus, ele concede a água da vida. Jesus como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele enxugará todas as nossas lágrimas. Jesus como homem, ele foi ferido. Mas como Deus, ele sara todas as nossas feridas. Como homem, as suas mãos foram pregadas numa cruz. Mas como Deus, ele sustenta o universo com a palma da sua mão. Como homem, ele sentiu cansaço. Mas como Deus, ele dá descanso
para nossas almas. Você não precisa conhecer Jesus de Gênesis a Apocalipse para ser salvo. Uma mulher pecadora chegou aos pés de Jesus, ela começou a adorar Jesus, a chorar sobre os seus pés e a enxugar seus pés com os seus cabelos. E Jesus fala para ela assim, ó: grande é a tua fé, você foi salva. O ladrão da cruz nem conhecia Jesus, mas ele reconheceu que Jesus tinha um reino. E ele se arrependeu dos seus pecados e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e foi salvo. Aquele que confessar Cristo como único Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados, é suficiente para ser salvo. Se você crê, se tem alguém nesta noite que não crê em Jesus ainda, até conhece, já ouviu falar, até imagina que Jesus é o mediador, só um dos mediadores, ou talvez você tenha ouvido que Jesus é o Espírito iluminado. Não, Ele é infinitamente superior a isso. Se você confessá-lo, se você entregar sua vida para Ele, se você se arrepender dos seus pecados, você pode hoje receber o perdão dos seus pecados e receber o presente mais precioso da sua vida, que é a salvação da sua alma. Quem é Ele para você? Ele continua sendo o mesmo? Ele é aquele que repreende o vento e o mar, é aquele que chama e convida: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, todos os que estão angustiados, todos os que estão tristes, todos os que estão desamparados, vinde a mim, e eu vos aliviarei, e eu vou dar descanso para as vossas almas. A partir do momento que você entregar sua vida a Cristo, aí você vai ter desejo de conhecê-lo, você vai ter desejo de saber quem Ele é, você vai se aproximar dEle, você vai entender cada vez mais, e você vai passar a amá-lo cada vez mais na sua vida. Se você quiser entregar sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você pode também dizer: aquele que repreende o vento e o mar, hoje Ele é o meu Senhor, hoje é o meu Salvador, hoje Ele é o meu Redentor, hoje é aquele que morreu por causa dos meus pecados, hoje é aquele que ressuscitou para a minha justificação, e Ele é aquele que um dia vai voltar para me levar para o céu, aonde não haverá mais sofrimento, aonde nossas lágrimas serão enxugadas, aonde não haverá mais Covid, aonde não haverá mais tristeza, aonde nós vamos passar toda a eternidade com Ele, louvando como os serafins fazem hoje: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe suas vidas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.